Olá! No vídeo a seguir você vai ter a oportunidade de assistir um trecho de uma palestra que eu realizei aqui no Sicredi no dia 12 de novembro. Neste trecho eu falo sobre a realidade do câncer de próstata aqui em Cachoeira e falo um pouco também de quem vai financiar a medicina de precisão. Se você preferir, você pode assistir essa palestra na íntegra através do link aqui embaixo. Ou se preferir, pode acessar o conteúdo dessa palestra também em podcast. A realidade aqui em Cachoeira, tá? Eu trabalho nesses dois ambientes. Tá? E é difícil para mim sair de um ambiente e ir para o outro. É muito difícil. Tá? Eu não fui programado, ou não fui ensinado, ou eu não adquiri conhecimento para fazer essa divisão. Tá? Na segunda de manhã eu estou numa medicina, na segunda-feira à tarde eu estou em outra. É muito difícil. Tá? Mas a nossa realidade hoje é que nós temos um centro regional de oncologia. Daí agora não vamos comparar mais com a medicina de precisão. Vamos comparar com o SUS em geral no país. Tá? Porque daí é uma comparação mais justa. Se a gente for comparar com o que existe, é injusto. Mas vamos comparar com o que existe na maioria das cidades do porte de Cachoeira. Vamos pegar até os nossos pares aqui no interior do Rio Grande do Sul. Temos um centro regional de oncologia, já é uma grande coisa. Tá? Temos uma equipe que já tem 10 anos de experiência em tratamento oncológico, já é bastante coisa. Tá? Temos várias especialidades tratando vários cânceres. Tá? Basicamente, é muito raro a gente pegar um paciente e transferir para outro centro, que tem uma taxa de resolutividade, já é bastante coisa. Tá? Então, isso é bom. O que é ruim? Vamos ter que falar um pouquinho do ruim também. Tá? Vamos lá. Não tem dados, isso aí é ruim. Eu já falei, já estou cansando de falar, daqui a pouco vou parar de falar, que a gente teria que investir um pouco nisso. Investir é o quê? Primeiro, cara, eu não vou lá perder um dia de trabalho de graça para ficar gerando dados. E a hora do médico é muito cara. Então, contrate uma enfermeira, uma pessoa, e coloque um ser humano pensando exclusivamente nisso todos os dias. Nós não temos ainda. Segundo, investimento em tecnologia. Né? Hoje a gente tem um programa que é integrado, o hospital e o serviço de oncologia usam o mesmo programa. Mas esse programa ele não armazena os dados. E ele não tem ferramentas analíticas dos dados. Eu queria trazer, quando eu fiz o Novembro Azul esse ano, eu até pedi para a Claudiane separar, a Claudiane, a nossa enfermeira, separar os prontuários das últimas 30 prostatectomias radicais que eu fiz aqui em Cachoeira. Eu queria analisar e trazer os dados de Cachoeira. Ó, os números são esses. Eu operei 30 pacientes, a cura ocorreu, o estágio da doença era esse na maioria, a cura é esse, incontinência é esse. Né? Eu não consegui. Cheguei lá, tinha uma pilha de 30 prontuários de papel. Eu ia ter que pegar um a um, escrever numa folha, depois levar para casa, fazer tabela de Excel. É impraticável. Né? Isso eu fazia lá na faculdade. Sim, eu era um estudante. Né? Hoje não tem como fazer isso. Tá? E isso é ruim para mim? Não, eu vou para minha casa, vou continuar trabalhando. É ruim para quem? Para a comunidade. Para a comunidade, nós temos 10 anos de oncologia feita aqui dentro. Sem a gente ter dados, é muito ruim. Tá? É muito ruim. Tá? Então isso a gente tem que mudar lá. Já que falei, estou cansando de falar, daqui a pouco eu paro. Então, assim, eu acho que nós como comunidade, temos que nos ajudar e temos que ir lá tentar resolver esse tipo de situação. Tá? Então, isso é ruim. Tá? Tem coisas boas e tem coisa ruim. Orçamento, dinheiro, não. Tá? É um centro regional que tem um aporte financeiro que dá conta do recado. Mas há desperdícios. Essa é uma grande questão. A medicina de precisão ela é cara, a enzalutamida é cara, claro que é cara, mas ela se torna cara porque a gente gasta um monte de exame que não serve para nada. Então, os recursos que a gente tem disponíveis, eles podem fazer mais. E eu vi isso na pele. Lá em Barretos, com os mesmos recursos se faz coisas melhores. Mas tem que ter gestão, tem que ter visão crítica e tem que ter responsabilidade do lado de cada caneta também. A gente tem que assumir responsabilidade. Para o médico é muito mais fácil. Pensa comigo, senta um paciente aqui, tu tem os dados e tu sabe que
a doença dele já chegou num estágio que eu não tenho muito mais a oferecer. Mas eu tenho que abordar isso com esse paciente, com essa família. Eu tenho que passar essa informação de que daqui para frente a gente só vai gastar recursos desnecessários e fazer aquele paciente sofrer. Tá? E muitas vezes há uma passividade desse lado que não quer se envolver com isso. É muito mais fácil pedir mais um exame, é muito mais fácil dar mais um remédio, é muito mais fácil fazer mais uma quimioterapia, fazer mais uma tomografia, que já fez 15, já que mostrou só que a doença evolui. Então é racionalizar, porque se nós formos lá, se a gente fosse a Singular University, que tem 15 bilhões de dólares, tudo bem, mas aqui não, aqui o dinheiro é contado. Gastar com uma tomografia desnecessária, tirar de uma outra ponta que poderia fazer a diferença. Não é simples fazer isso. Não é simples, é muito difícil, porque envolve ser humano nas duas pontas. Mas hoje a gente tem recursos para poder dar o quê? Dados. Se eu garanto que eu posso convencer mostrando, olha, na nossa experiência não só pessoal, mas a gente tem dados, não falando diretamente do paciente, com apoio multidisciplinar, psicológico e tudo mais, de a gente conseguir convencer que o melhor é aquilo. Tá? A gente precisa começar a abordar isso. Tá? Outra coisa, pacientes encaminhados de outros lugares que não são oncológicos e que ficam lá fazendo exames. Por quê? Porque a medicina é caótica. O SUS aí é caótico. Eu dou o exemplo de câncer de próstata. Qual é a doença prostática mais frequente? Não é o câncer de próstata, é a hiperplasia benigna de próstata. Crescimento com a idade, sintomas urinários. Muitos pacientes têm que fazer consultas urológicas, tomar remédio e até fazer cirurgia para desobstrução do fluxo. Mas aqui em Cachoeira não tem urologista pelo SUS. O paciente tem que ser transferido lá para Porto Alegre. Entrar numa fila de 2 anos, bom, caos. Só que o PSA dele eleva, é óbvio, sobe por doença benigna. Daí entopem de encaminhamento lá para o Centro Regional de Oncologia de paciente com PSA alterado. Nós temos que gastar um caminhão de tempo e de recursos biopsiando o paciente desnecessariamente, porque eu estou lá naquela ponta, eu já tentei fazer um protocolo e eu não conheço o paciente, chega um papel na minha frente só escrito PSA de 10. Eu digo, olha, a chance de esse paciente ter câncer é muito baixa. Mas eu não vou dizer para ele não vir. Eu não vou dizer, olha, não, fica aí que não é câncer. Ele faz uma biópsia na esquina, é câncer. O que eu tenho que fazer? Traz o paciente, bota lá, cruzilhada, vem até aqui, faz uma consulta. Não tem ultrassom, não tem muita coisa, então tu tem que tomar uma decisão se faz uma biópsia ou não. Faz uma biópsia. Só para dizer que é benigno, só para poder justificar que ele volte para a rede. É uma insanidade. É uma insanidade. É um gasto de recurso desnecessário em grande quantidade. Falta na outra ponta. Mas o sistema é assim. Tem que mudar o sistema. A tecnologia está aí, dados compartilhados. Agora, o poder público também tem que entender as suas responsabilidades. Não pode deixar um paciente com hiperplasia benigna 2 anos na fila e enganar ele dizendo que tem tratamento aqui em Cachoeira. O cara chega aqui, fica 3 meses entre fazer uma biópsia, voltar e eu dar alta para ele, ele continua com o mesmo problema, volta para a fila. Então, essas insanidades é que a gente tem que mudar. Eu tenho certeza que se a gente mudar essas insanidades, sobra dinheiro para a gente dar enzilutamida aqui para quem precisa. Então, essas coisas que a gente tem que mudar. E a gente tem que tentar trazer isso aqui o mais próximo para isso aqui. Tá? Os recursos tem, só tem que ser geridos de maneira adequada. Então, só para resumir, tá? Quem vai pagar a medicina de precisão? Ela mesma vai se pagar. A prevenção sustentável. Achar um problema antes que ele gere um problema maior. Isso é economia de dinheiro, economia de internação hospitalar e tudo mais. Aumento da porcentagem de renda gasta em saúde, isso é muito importante. Tá? Na Europa, a média de gasto do orçamento doméstico, orçamento pessoal de cada pessoa em saúde, é em média 35%. Tá? Eu estou falando aqui da faixa etária a partir de 50 anos de idade. Então, o europeu sabe que o que talvez seja mais importante para ele no seu terço final de vida é ter acesso à medicina de qualidade. Porque isso vai gerar longevidade e qualidade de vida, que eu acho que é o que todo mundo quer no final. Então, ele reserva uma boa parte para isso. No Brasil, a média é 8%. Tá? É 8%. As pessoas
Eu acho que tem um pouco também da terceirização dessa responsabilidade. Não, isso é responsabilidade do governo. O governo que tem que me prover isso. Não, isso é responsabilidade do meu plano de saúde, que eu quero pagar barato e que ele me dê tudo. Isso é responsabilidade de não sei quem. Vejo muita pessoas trocando de carro todo ano, e eu vejo isso lá na oncologia. Não, carro do ano, tudo certo, confortável. Eu acho que quem trabalha tem que ter o seu conforto, mas quando vai acessar a medicina, se contenta com acessar uma medicina mediana, porque ela é barata. Tá? Então, há uma mudança cultural que a gente tem que fazer também. Né? E a medicina que está chegando aí, ela vai proporcionar, se feita com bom senso e exatidão, ela vai proporcionar aquilo que é o sonho da humanidade, longevidade e qualidade de vida. Ontem eu falei para o pessoal também de 20, 30 anos, que eu falei assim, ó, quem de vocês acha que vai passar dos 100 anos? Ninguém levantou a mão. Eu falei assim, eu tenho certeza absoluta que mais da metade de vocês vão viver com 100 anos de idade. A média da expectativa de vida ela vai mudar radicalmente. Tá? E outra coisa, a concepção que a gente tem sobre a nossa saúde é o que a gente se baseou nos meus avós, nos avós dos avós, é que se guarda, se preocupa porque o corpo vai adoecer, eu vou ficar incapacitado, e às vezes vou ficar incapacitado durante 10 anos, 20 anos antes de morrer. Isso vai mudar radicalmente. Tá? A medicina nova ela vai proporcionar tu viver mais, de melhor qualidade, e a incapacidade física e a morte ela vai ficar cada vez mais próxima. Ou seja, nós vamos viver bem, ter capacidade de pensar, de se locomover, estarmos bem fisicamente por um bom tempo, e quando nós adoecermos é porque realmente o tempo entre ir para uma cama e morrer vai ser muito curto. Então nós vamos ter capacidade de produtividade cada vez maior. Então a gente também tem que entender que estamos caminhando para isso. Tá? Barateamento das tecnologias, elas vão estar cada vez mais baratas. Só para vocês terem noção, a primeira cirurgia robótica aqui no Brasil custou R$120 mil. Hoje tu faz no clínicas, acho que só o pacote cirúrgico ali, acho que é 12 mil. Tá? Então a queda aí de R$100 mil em 10 anos. E as coisas vão ficando mais baratas. Tá? O Oncotype DX era absurdamente caro. Hoje tem na Fleury ali por $3 mil. Garanto que daqui a 1, 2 anos já vai ter por valores bem mais acessíveis. Então a tecnologia está perdendo preço rápido, então ela vai chegar mais próximo da gente. Então o barateamento das tecnologias vai se pagar, mas eu acho que disparadamente o que mais vai fazer diferença é isso aqui, ó. Diminuição dos desperdícios. Eu te garanto que é muito melhor pedir um exame que custa R$3 mil do que pedir 100 exames que custam... pedir 3 mil vezes um exame que custa R$100, mas que não serve para nada. E isso acontece todos os dias. A gente pede um monte de exame que não impacta em nada na qualidade de vida do paciente, não traz dado que gera nenhuma diferença radical. Tá? E daí, quando a gente tem um exame que pode mudar, que pode dizer que aquele paciente não precisa operar, daí a gente se assusta. R$3 mil no exame, que absurdo. Mas junta toda aquela papelada na sacolinha lá, vê quanto dinheiro não foi ali. Então, é culpa também do médico? Não, a gente vive uma medicina imprecisa, com poucos dados. Acabei de falar, a gente não tem dado. A gente toma decisões ali baseado em coisas muito pouco precisas, então a gente acaba pedindo exame desnecessariamente. A medicina de precisão vai voltar, dar um passo para trás. Não é a quantidade de exame que faz diferença, é a qualidade do exame. A seleção exata do recurso necessário para a pessoa certa, no momento certo. Esse é o sonho da medicina de precisão. É o recurso certo, no momento certo, para a pessoa certa. É isso que a gente tem que buscar. E a gente só vai conseguir isso através dos dados. A gente tem que ter dados para poder acertar isso. Claro, isso é muito difícil, mas a gente tem que começar a convergir nessa direção. E daí não vai soar tão absurdo tu gastar muito com o exame, porque vai ser um exame que realmente pode gerar uma diferença muito grande. E a causa óbita. Deveria ser uma vontade própria, que isso nos ajuda muito, né? Mas eu entendo que a nossa cultura tem que mudar também. Também eu acho que isso aí assim, ó. O Sim Câncer
Não se conseguiu. Desde 2005 até hoje. Tem uma plataforma Prontinha. Só lançar os dados. e a gente não E consegue não alimentá-la, consegue. né?